Olá, José António Barros, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia, Ricardo Luz. Muito obrigado, eu. José António Barros, você tem uma vida repleta e diversificada. Começou como empresário, já foi presidente, lançou a Garantia Mútua em Portugal, foi presidente da AEP, foi presidente do Coliseu do Porto, foi presidente da Missão de Capitalizar, ou seja, empresário, vida associativa, funções públicas ou privadas. O que é que o move na vida? Move-me o gosto pelo trabalho. Em primeiro lugar, eu trabalho com muito gosto. E move-me também o gosto de realizar qualquer coisa, de deixar coisas que tenham um futuro, que fiquem para diante e que as pessoas possam beneficiar. Gosto de deixar coisas, fazer coisas diferentes. Se há coisa que não haja dúvidas, é que já fez muitas coisas e muitas das coisas que fez estão presentes e ficam para o futuro. Como é que uma pessoa que passou e passa por tantas funções de tanta responsabilidade, como é que se sente? Sente-se um homem livre? Sim, acho que sim. Acho que me sinto um homem livre. Fui sempre livre nas decisões que tomei. Pese embora o facto de que quando se gerem empresas ou quando se gerem estruturas, muitas vezes a nossa liberdade, aquilo que nós entenderíamos como sendo a solução ideal em termos de liberdade, é coartada pelo resultado que se pretende obter. Ou seja, muitas vezes condições do negócio ou da envolvente obrigam-nos a tomar decisões que não são exatamente aquelas que nós desejaríamos em primeiro lugar, não é? Mas, António, como empresário, na altura liderava uma empresa, eu penso que das poucas que estava cotada, inclusive, uma empresa que à data era não só muito competitiva e muito saudável, como inovadora. Como é que era ser empresário naquela altura? Era interessante, eu devo dizer que eu arranquei com a empresa, com o meu pai e o meu irmão ainda na altura. Felizmente, no 25 de Abril, o meu pai já se tinha retirado, porque, dada a idade dele, teria tido maior dificuldade em lidar com a transição que aconteceu. Mas eu tive uma empresa que arranquei em 64 e que em 74 passou pelo 25 de Abril sem qualquer problema. E porquê? Porque nós, já antes do 25 de Abril, tínhamos uma ação social e uma ligação muito, muito grande com o pessoal da empresa. Devo dizer que no 25 de Abril tinha mais de 600 trabalhadores na empresa. Mas tínhamos uma cantina, tínhamos um posto médico, tínhamos um infantário para os filhos dos trabalhadores, tínhamos uma pequena residencial para os que saíam de trabalho à meia-noite, sobretudo no inverno, com mau tempo, não terem que regressar a casa àquela hora, ficavam lá e iam no dia seguinte. Tínhamos um grupo de teatro, do qual eu fazia parte, um grupo de coral, do qual eu fazia parte, um grupo de futebol, do qual eu não fazia parte por manifesta inaptidão, na verdade, ou inépcia, e, portanto, havia uma relação muito forte entre a empresa, entre os patrões, que era o termo que se usava na época, e os trabalhadores. Essa ligação era mesmo de amizade e de à vontade quando não estávamos a trabalhar, ao fim de semana, por exemplo, nas deslocações que fazíamos, mas era de grande respeito durante os dias de trabalho. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, o respeito voltava a ser total. Mas dava aos trabalhadores a sensação correta de que faziam parte da empresa, faziam parte do resultado, trabalhavam todos com muito afinco, o que me permitiu passar o 25 de Abril sem nenhum problema, mais aumentar os salários, aqueles aumentos que se ficaram no 25 de Abril, e manter a rendibilidade da empresa. Mas é curioso que quando, uns anos mais tarde, vendi a empresa, por uma fatalidade familiar que não interessa referir, porque foi mesmo uma fatalidade, quando vendi a empresa a um grupo suíço, em bolsa, a venda foi em bolsa, porque, enfim, nomeei um broker e os suíços também. Os suíços, quando visitaram a empresa, disseram: você tem aqui uma empresa modelo, altamente robotizada, mas ainda tem aqui umas pessoas, umas largas dezenas de pessoas que poderiam ser dispensadas se aumentasse este grau de automação. Eu disse: eu tenho consciência disso. A empresa é muito rentável como está, e eu sou o maior empregador da região e, portanto, estou aqui a cumprir uma ação social, uma ação humanitária, digamos assim, dando trabalho a mais famílias, a mais pessoas, e, portanto, não quero avançar nesse sentido se isso implicar, como implicaria certamente a redução de trabalhadores.
Eu já quero voltar a essa questão da responsabilidade social, porque acho que é uma questão muito, muito interessante e muitíssimo importante. Mas antes disso, no registro, posso-me esquecer, uma piada que há bocadinho dizia que não no futebol, mas eu lembro-me de uma altura que alguém perguntou ao Churchill, já no final da sua vida, qual é que era o sucesso da jovialidade dele, que ele conseguia estar, e não era propriamente fazer uma vida muito regrada. E ele respondeu que era o desporto, e a jornalista disse-lhe assim, mas fez muito, ele não, nunca fiz. Portanto... Então, eu devo estar como o Churchill, porque eu nunca fiz desporto da vida. Nunca pratiquei qualquer desporto da vida. Mas tenho uma vida muito saudável, bem mais saudável que a de Churchill, seguramente. Não, devo dizer que, embora não tenha praticado desporto, enfim, quer no grupo coral, quer no grupo de teatro, envolvi-me fortemente e isso criou, repito, uma ligação muito grande. Era uma época em que se falava pouco da responsabilidade social das empresas, mas praticava-se muita responsabilidade social. Havia muitas empresas que faziam como nós. E essa é a questão que eu queria colocar mesmo, porque eu assim muito rapidamente lembro-me, até na Cerâmica à Vista Alegre, mas nós hoje vemos a Delta também, ou seja, aquilo que eu sinto é que antigamente, como dizia, não se falava, mas praticava-se. Nós hoje temos toda a gente a fazer relatórios, toda a gente a falar em responsabilidade social, e a sensação que tenho muitas vezes, e pode ser injusta para algumas empresas, é que se fala muito, criam-se unidades, muitas vezes até tem-se muitas pessoas a tratar de coisas bonitas e programas bonitos para fora, mas que não há tanto esse sentido não é tanto dos empresários, porque eu acho que os empresários ainda têm uma ligação mais próxima com os trabalhadores, mas quanto maiores são as empresas, menos é verdade, se calhar, essa afirmação que é tão feita e que no passado, se calhar, era muito mais real. Eu acho que é mesmo por isso que é necessário haver relatórios de governo societário, relatórios de atividade social, etc, etc, etc. Porque, repara, acontece a mesma coisa com a ética. Eu sou de um tempo em que a ética era uma coisa que se praticava naturalmente, porque a ética aprendia-se em casa, com a família, com a educação, com os pais. Não se falava de ética, não se ensinava a ética em faculdade nenhuma. Hoje, a ética é uma disciplina, a ética é uma matéria que é abordada, que é tratada, que é discutida. Na prática, as coisas são um bocadinho diferentes. Não é? Há menos, na maior parte das situações, há menos do que havia. E como diz, nas grandes empresas, hoje as preocupações são de tal ordem, há outras preocupações, designadamente, da globalização, da evolução dos mercados, da rapidez com que as coisas evoluem, que as pessoas tendem a concentrar-se nesses aspectos e a esquecer os outros. Mas eu continuo a pensar, e na garantia mútua, onde estive 14 anos, pratiquei sempre isso, que não há nada como uma excelente relação, um bom tratamento social para o resultado ser bom. Quem esteve comigo na garantia mútua, e o Ricardo conhece muitas das pessoas que comigo estiveram, sabem o ambiente de total à vontade e liberdade que se vivia na empresa, designadamente na prestação do trabalho. O que interessava era que determinada tarefa fosse executada e não como nem quando. O resultado final é que me interessava. Olha, então, há bocadinho também algo que disse que eu acho muito interessante, e agora pensando um bocadinho no país, que eu gosto de trabalhar e de realizar coisas. E eu acredito piamente nisto, ou seja, os portugueses são trabalhadores em todo o sítio, e aqui em Portugal e no estrangeiro. Porque é que nós, que somos um povo de pessoas que são trabalhadoras, enquanto povo, não conseguimos sair de uma situação em que temos um país permanentemente endividado, em que, no fundo, não somos livres, porque quem está endividado não é livre. E não é seguramente por falta de capacidade dos portugueses, nem pela falta de vontade em trabalhar. O que é que aqui, há tantos anos, há tantos séculos, o que é que nos falta? É engraçado que eu estive a analisar os resultados do vosso índice de liberdade. Em Portugal, se não fosse a liberdade económica, estava muito bem situado, muito bem classificado. Estaria nos primeiros 10 lugares, penso eu, não é verdade? E, portanto, não há dúvida que o problema económico é que é o problema mais grave. Eu acho que isso tem que ver com duas questões fundamentais. A primeira questão é a formação das pessoas. Acho que nós temos evoluído muito pouco em formação. E a formação, nós falamos muito na formação, a formação não é só a formação escolar, não é só a formação profissional, é a formação a todos os níveis. O mundo está a evoluir de uma forma muito rápida, permanentemente, os mercados são hoje completamente abertos e diferentes, e é preciso apostar muito na formação de todos os estratos da sociedade e de todos os níveis dentro de uma empresa.
Depois, porque essa formação, no tempo em que eu estudei e que o Ricardo estudou, embora seja bem mais novo do que eu, adquiria-se e depois durante a vida praticávamos e desenvolvíamos, embora eu tenha feito algumas coisas, alguns cursos durante a vida, hoje não, hoje é preciso estar permanentemente a fazer isso. Depois, a envolvente. Nós cada vez temos uma envolvente política, fiscal, judicial, cada vez mais complicada de gerir e que nos quarta muito a nossa liberdade. Há uma organização nacional, isto vai de tudo, como sabe, vai desde a própria disponibilização dos fundos europeus, cria-nos muitas dificuldades. E muitas vezes os empresários dizem não vou recorrer aos fundos porque é tão complicado. Criam tal responsabilidade e tais consequências futuras que prefiro não recorrer aos fundos. Ou consigo investir sozinho, eu não vou investir. E daí, em grande parte, a falta de investimento que verifica no nosso país. Diga. Eu estava aqui a pensar, estava a falar da questão da formação. Depois, quando nós vemos a questão, que eu concordo em absoluto, num mundo em que está a mudar brutalmente, em que a velocidade é tão grande, em que eu vejo, por exemplo, jovens que muitos deles são autodidatas, ou seja, aprendem já fora dos mecanismos de formação. Exatamente. E nós ainda há pouco tempo eu li uma coisa que fiquei chocado, nós somos o país com mais ordem, com mais ordens profissionais, ou seja, com mais mecanismos de limitação de acesso, muitas vezes à profissão dos novos, em proteção daqueles que já estão instalados. Nós não conseguimos liberalizar o nosso país, não é ser um país totalmente liberal, porque isso aí cada um saberá o que é que isso significa e de que forma é que o quer, mas pelo menos sermos um país mais livre, com maior possibilidade em que todos tenham nunca existe um país onde todos têm as mesmas oportunidades, mas pelo menos que cada vez sejam mais aqueles que efetivamente as têm. Porque é que nós não conseguimos sair desta teia, parece que nos tolha? Porque nós adoramos a burocracia. É um dos defeitos graves de Portugal e de quem nos governa é a burocracia. E os pequenos poderes, todos nós adoramos ter mais uma pequena capacidade de mandar em qualquer coisa. Como diz bem, cada vez aparecem mais ordens profissionais. Algumas das mais recentes começam-se a confundir com sindicatos. Coisas que realmente eu não entendo muito bem. Eu faço parte de uma ordem profissional e até sou membro de um conselho disciplinar dessa ordem. A ordem de engenheiros, como sabe. Não, está muito bem, essa é uma função que as ordens deveriam executar, ou seja, gerir e garantir que o exercício dos colegas da classe era correto e era eticamente satisfatório. Mas hoje em dia as ordens vão muito para além disso e limitam, como diz, o acesso a muita gente que não precisaria da ordem ou do diploma para exercer com muita capacidade uma atividade ou desenvolver um negócio. Agora, nós gostamos muito dos pequenos poderes. Todos nós gostamos muito, em Portugal isso é muito notório, as pequenas autoridades, os pequenos poderes são extremamente apelativos e toda a gente vai atrás disso. Vê isso na política, vê isso no governo autárquico, vê isso na justiça, vê isso em toda a parte. António, ao mesmo tempo que isto acontece, o que é que nós temos? Temos hoje jovens que são muito qualificados, têm acesso à informação, têm acesso a milhões de tudo, têm a informação, a cursos, a conhecimento, viajam, conhecem gente em todo lado e muitos dos melhores estão todos os anos a sair, o que eu não considero grave, se eles voltassem para o país ou se eles fossem ricas no país, mas com o país que estamos a deixar, eles vão voltar. Esse é o desafio, esse é o grande desafio. Devo dizer que, como diz, é muito bom que eles viajem. Um dos problemas que temos em Portugal e que tem muitos empresários ainda hoje é a falta de mundo. É preciso conhecer o mundo, não se pode perceber o mundo global sem estar lá, sem passar por lá. Os países são diferentes. Quando eu estou a negociar com noruegueses ou quando eu estou a negociar com os japoneses, estou a negociar com pessoas completamente diferentes, com mentalidades diferentes e maneiras de pensar e de operar diferentes. Portanto, é fundamental ter mundo. Agora, o que interessa é que possamos atraí-los a regressar ao país. Nesse sentido, olha um exemplo, a AEP tem uma iniciativa em curso, a Fundação AEP, que é o regresso de uma geração preparada, em que estamos a promover encontros pessoa a pessoa, one-to-one, com empresas portuguesas e jovens que estão no estrangeiro. Escolhemos para isso sempre a altura do Natal, que é a altura em que normalmente vêm a casa, para ter encontros com empresários portugueses e temos conseguido que alguns voltem e aceitem desafios que são lançados por empresários portugueses em face do reconhecimento da experiência internacional que eles já adquiriram.
Acho que essa é uma tarefa que tem que ser feita e tem que ser desenvolvida. Não vejo, francamente, os nossos governos, sejam eles quais forem, a desempenhar esse papel, mas acho que temos que fazer essa tarefa. Não podemos impedi-los de sair, temos que ajudá-los e estimulá-los a voltar. Sem dúvida, e, assim, eu sempre achei também isso, ou seja, ter mundo é fundamental para É percebermos, fundamental. até para tudo, para sermos mais tolerantes, para percebermos a diferença, para percebermos Exatamente. que todos temos um papel a desempenhar. Mas quando eu olho, por exemplo, para aquilo que é a classe política, que vem cada vez mais dos aparelhos partidários, raramente nós encontramos alguém que possamos dizer que tem mundo. Parece que há Ora aqui bem, uma dissonância entre aqueles que, no fundo, governam e os governados, e ela parece que cada vez é maior. é cada vez maior, como diz, e é cada vez maior pela razão que diz. É que passou também do tempo em que grande parte da classe política tinha passado pela vida empresarial, tinha passado pela atividade privada. Portanto, tinha um conhecimento do mundo real, tinha um conhecimento das pessoas reais. Hoje em dia, a maior parte, ou a esmagadora maioria da classe política, nasce dentro dos partidos, nas juventudes, e vai subindo dentro dos partidos e vai sendo sucessivamente promovida e vai ascendendo a cargos cada vez mais complicados, sem ter nenhuma dessa experiência do mundo real, nem cá, nem de lá de fora. Isso é uma das razões que motiva até, para mim, no meu entender, a subida das taxas de abstenção. É um divórcio claro entre o cidadão e os políticos. E essa questão é uma questão muito, muito importante, ou seja, na história, quase sempre que houve um divórcio entre os cidadãos e os políticos, mais tarde ou mais cedo acabamos com uma situação muito grave e às vezes dramática. A ascensão do Hitler e de outros fascínios muitas vezes vem do acredito, das pessoas chegarem a um ponto em que acham que só um populista é que pode resolver a situação. E quase sempre, pelo menos é a minha opinião, isso resulta daquilo que foi o mainstream, ou seja, resulta dessa dissonância e desse afastamento entre aqueles que governam, ditos em democracia, e que permitem que as pessoas se vão afastando de quem governa. Não, repare, não acredito que possa haver neste momento na Europa movimentos como aconteceram no tempo de Hitler ou outros. Não acredito. Felizmente, a Europa hoje é uma união de Estados-membros, de países, onde isso não seria fácil de acontecer. Agora que, ao nível nacional, possa haver governos mais populistas e governos mais extremistas, pode perfeitamente acontecer, porque a população não se revê, de um modo geral, nos governos, nas políticas e nas pessoas que os governam. Sabe? Isso é realmente dramático. Isso leva à abstenção, e a subida da taxa de abstenção é a melhor leitura que se faz do desinteresse que nós começamos a ter pelos políticos que nos governam. Isto não tem que ver com partidos, nada. Certo, Isto é certo. transversal. Isto é transversal. E também de uma Este forma... é o problema, e no final, desculpe, isto é o problema de liberdade. Sem dúvida. Isto é o problema de liberdade. E nós, para sermos livres, por vezes, temos que nos afastar da política e temos que nos afastar das decisões políticas. Mas esse é em si também um problema, ou seja, nós para sermos livres temos de afastar da política, mas afastando da política deixamos a política também para aqueles que muitas vezes estão menos preparados, mas que têm depois o poder efetivo de influenciar e de forma decisiva a nossa vida e, portanto, isto não é simples, ou seja, nós queríamos era que os melhores estivessem na política, não é? Portanto, pelo menos para que porque a política, obviamente, e tomar decisões é difícil e gerir ao nível de um país é muito difícil, portanto, É muito difícil. é sempre muito mais fácil, estamos aqui sentados a dizer mal, como é evidente, mas se formos melhores, a probabilidade é melhor de serem melhores as decisões também, passa aqui as redundâncias. É muito difícil e é preciso começar a pensar também que a escolha de pessoas mais competentes, mais habilitadas, também passa pela retribuição, pela remuneração das pessoas. Nós também temos, talvez por preconceito, também temos um nível remuneratório dos mais altos cargos da política em Portugal que não motiva as pessoas mais válidas a avançar para esses sítios. Agora passando aqui também para um bocadinho mais de otimismo, porque se nós começamos a falar muito da situação atual, ficamos tristes. E, portanto, ao longo da sua vida, e até porque teve estas funções todas, sempre de encargos de importância, sempre trabalhou muito com jovens, isso eu sei, porque muitas vezes eu próprio assisti. Como é que olha para a evolução da juventude, ou seja, ao longo dos tempos, o que é que são os jovens de hoje comparados com os jovens de há 10 anos, de há 20 anos, de há 30 anos?
quando começou a trabalhar na sua empresa, o que é diferente e o que é igual? É tudo completamente diferente. Quando eu comecei a trabalhar, o sonho que nós tínhamos era fazer um curso, era arranjar um lugar numa boa empresa, subir dentro da empresa e reformarmos nessa empresa quando chegássemos ao fim da nossa carreira. Hoje em dia os jovens querem tudo menos isso. Querem não tirar um curso, mas tirar mais do que um curso, querem a meio de um curso saltar de um curso para o outro. Ricardo, eu tenho 7 filhos e, portanto, sei perfeitamente o que tenho em casa e para 11 netos, dos meus 11 netos, alguns já estão formados, ainda ontem estive a ajudar a terminar uma dissertação final em engenharia, portanto, tenho uma visão muito, muito próxima desse problema. Hoje é completamente diferente. Nós tínhamos muito mais uma visão de longo prazo, que era motivada por muito mais incerteza. Hoje em dia há menos incerteza nesse aspecto. E, portanto, a juventude é muito mais livre, olha muito mais para o dia a dia, olha muito mais para o imediato, não tem, digamos, a preocupação de se fixar num lugar, é muito mais volátil, salta e muda de emprego, de país, de profissão com uma facilidade enorme. Eu diria que a juventude hoje é mais livre, talvez menos responsável. Isso, uma das consequências óbvias disso, é que a constituição das famílias surge muito mais tarde, os filhos surgem muitíssimo mais tarde e a demografia está a sofrer fortemente. A nossa Europa, no final deste século, terá muito menos gente do que tem hoje. E fala daí da questão que para mim é a questão que mais me preocupa, ou seja, que é a natalidade. É a baixíssima natalidade na Europa e em Portugal ainda mais baixa do que a maior parte da Europa. Ainda mais, no final do século teremos metade da população que temos hoje. Teremos pouco mais de 5 milhões, se nada acontecer. E isso é assustador, porque assim, eu acho que as pessoas, o que a mim me assusta não é as pessoas em geral não terem a percepção, é quem governa, e mais uma vez, não interessa os partidos, ou seja, quem governa, não perceber que num país que está endividado, está cada vez mais envelhecido, em que muitos dos jovens, os mais qualificados, estão a ir para fora e muitos, infelizmente, não voltam. Ou seja, nós estamos a caminhar para um empobrecimento impossível de resolver, porque não vamos ter aqui capacidade de inovação, de gente jovem, de sangue, para dar a volta a isto. E isto não é falado, mas é falado sempre como uma abstração, como algo que um dia vai ser um problema. Não é um dia, hoje é o problema, é o nosso grande problema hoje já. Ouça, isto é uma grande empresa em que nós estamos a manter os custos fixos, mas em que estamos a reduzir o mercado. Sem dúvida. E pior do que isso, estamos a aumentar os custos fixos, porque as pessoas estão a ficar mais, estão a envelhecer e estão a ter mais custos, não é? Mas mesmo sem contar com essa ponderação, com essa correção do fator, digamos, da esperança de vida, não é? Nós estamos a manter custos fixos e estamos a reduzir o mercado, não é verdade? Há um mercado interno que está a desaparecer. Obviamente que isto prende-se com outra questão, que é a questão da imigração, que será uma das formas de corrigir isto, mas não pondo a imigração em causa e achando que ela vai acontecer, quer queiramos, quer não, a população africana tenderá a avançar em força para a Europa, mas mesmo sem considerar esse fenómeno, que enfim, vejo como sendo um fenómeno negativo, eu penso que todos os governos, e repare, aí Portugal, onde a própria tradição religiosa poderia ajudar alguma coisa, não é dos piores da Europa neste momento. Os nórdicos hoje em dia têm índices demográficos muito melhores que Portugal, o que significa que é possível fazer qualquer coisa por isso. E é possível fazer como? Aí é ao nível dos governos. Aí são os governos que têm que criar incentivos, têm que criar medidas que facilitem a vida às jovens famílias, porque é disso que se trata. Hoje em dia, marido e mulher trabalham. Portanto, é preciso facilitar o funcionamento da família para a família se constituir e para a família poder multiplicar-se e ter filhos, não é? Não é como no meu tempo, em que normalmente só um elemento da casa, o marido, é que trabalhava e a mulher ocupava-se da casa, da educação dos filhos, e portanto havia uma grande estabilidade nesse aspecto. Hoje é necessário o contrário, é necessário que se facilite toda a envolvente para ambos os membros do casal poderem livremente trabalhar, sem que isso prejudique o estabelecimento de uma família e o surgimento de filhos. Eu concordo em absoluto, e quando dizer que facilita, mas quando nós olhamos e vemos, não vemos uma sociedade que facilita, pelo contrário, vemos uma sociedade que cada vez torna mais difícil. Mesmo nós somos um país de pequenas e médias empresas, e quando dizemos pequenas e médias, estamos a falar de micro e pequenas, não é de pequenas e médias, sim, claro. na verdade. Ou seja, Claro. Nós temos um índice de microempresas muito superior àquele índice que existe na Europa, temos de pequenas muito mais pequenas que na Europa. E o que nós vemos é cada vez
mais burocracia, mais taxas, mais impostos, maior dificuldade em que as pessoas que têm os pequenos negócios consigam sobreviver. E um país que asfixia, no fundo, o livre empreendimento, a livre iniciativa das pessoas, é um país que assim, nós não podemos trabalhar todos em grandes empresas, isso não acontece, não podemos trabalhar todos em multinacionais. E, portanto, mais aquilo que há bocadinho dizia, ou seja, nós temos que facilitar a vida dos casais, dos jovens. Ora, um jovem, na fase inicial da vida, muitas vezes está, se calhar, a tentar lançar o seu pequeno negócio e, portanto, precisa que lhe facilitem e um ambiente que seja propenso. Não é? Aí voltamos a duas coisas, à burocracia e à justiça, que são, para mim, os dois piores. Não, fala-se muito da legislação laboral. Eu não vejo que a nossa legislação laboral seja assim tão dramática, tão grave quanto se diz. Eu acho que o funcionamento da justiça, para dirimir questões, e não estou a falar nos macro casos da justiça, estou a falar no dia a dia. E a burocracia, o excesso de burocracia, eu acho que qualquer governo que tivesse bom senso, a primeira medida que deveria adotar é pegar em toda a legislação que está publicada e dizer o que é que disto não interessa. O governo aqui há uns anos fez uma coisa com os trabalhadores, que o Estado só poderia admitir um trabalhador se dispensasse dois, uma coisa deste género. Eu acho que só se deveria publicar uma lei se com isso se eliminassem duas anteriores. Nós temos legislação a mais, em todos os aspectos. No ambiente, no funcionamento das empresas, no licenciamento industrial, nos impostos, como dizia, nós temos taxas e taxinhas de tudo e mais alguma coisa. Tudo isso deveria ser claramente simplificado, que cria uma barreira, cria um desconforto ao desenvolvimento da atividade e muita gente é desmotivada só por esse facto. Tem uma boa ideia, tem até condições de desenvolver, mas é desmotivada porque esbarra com as dificuldades que lhe levantam logo para nascer e depois no início e no desenvolvimento da sua atividade. Há muita burocracia que há muito tempo deveria ter sido reduzida. Fala-se muito nos simplexes, não tem para já tido um efeito que seja visível. Pelo contrário, eu sinto cada vez mais dificuldades de muitos aspectos. Isso, o que está a dizer é uma coisa que há muitos anos concordo e que se fala, e que no fundo é assim, estas coisas não são de grande inteligência. O problema em Portugal não é falar-se, o problema é que não se faz, ou seja, nós vemos a quantidade de observatórios que existem, que ninguém sabe o que é que eles fazem, a quantidade de associações e fundações, ao lado de boas associações e boas fundações que algumas não têm associados, outras não sabemos bem porque é que têm, mas têm todas elas, têm cargos, têm pessoas, têm um regime qualquer. Voltamos àquilo que eu dizia, os pequenos poderes. Uma das coisas que mais agrada aos portugueses é poder mandar em alguém ou em alguma coisa. E isso leva-nos a mais de 3 centenas de municípios, a mais de 3 centenas de associações, a maior parte delas sem escala nem condições de viabilidade. Eu acho que uma ação importante que um governo deveria pensar era numa simplificação por agregação ou por fusão de todas essas miríades de instituições. A começar pelas PMEs, pelas microempresas. Deveriam ser criadas medidas eficazes, pragmáticas, que facilitassem a agregação das empresas. A agregação mais ou menos formal, mas que facilitasse a agregação, a junção de empresas. E ao nível das associações, isso deveria ser óbvio. Eu penso que as associações carecem de uma autorização ministerial para se poderem constituir. Isto devia ser muito escrutinado, sem coartar a liberdade nenhuma. Mas há setores em que reconhecidamente já há não sei quantas e aparecem mais. Aparecem mais. E depois nenhuma delas tem dimensão, nenhuma delas presta serviços em condições a quem quer que seja, mas tem sempre um presidente da direção, uma estrutura diretiva, um secretário-geral, etc. E nós caminhamos é um país em que temos cada vez impostos mais elevados, mas depois temos uma míriade infinita de apoios, em que é um apoiozinho pequenino para aqui, é um apoiozinho para ali, ou seja, tudo isso são burocracias que têm sempre alguém que tem que gerir aquilo e que tem... Ou seja, temos muita gente no país que não produz valor, ou seja, que está no fundo ali assim a retirar valor, está a distribuir, mas no meio dessa distribuição saem 1000 dos contribuintes e entram depois 500 dos contribuintes e perdem-se 500. É exato o que está a dizer, é perfeitamente exato. Nós temos imensos impostos às taxinhas e temos imensos benefícios fiscais em situações de exceção. Nós deveríamos limpar dos dois lados. Reduzir brutalmente esses benefícios fiscais e essas situações de exceção e reduzir brutalmente todos os adicionais, taxas, etc., limitando isto aos impostos básicos fundamentais que são fáceis de aferir e são fáceis de liquidar.
Não, mas essa é a questão, essa para mim é a questão crítica. É assim, eu quando era mais novo, tinha aquela ilusão de quando somos novos, que eu assim, epá, tenho aqui umas ideias boas, eu sou muito inteligente porque percebo isto. Com o tempo percebi que não, as minhas ideias são óbvias. A questão é que não se faz. Ou seja, eu acredito que aqueles que têm o poder de o fazer, sabem isto como eu, ou seja, percebem isto como eu. Porquê é que não se faz? Ou seja, porquê é que não conseguimos? Houve países que o fizeram, ou seja, ainda há pouco tempo li a questão da Estónia, que depois, quando sai do regime comunista, ou seja, simplificou brutalmente a relação do Estado com os cidadãos, mas fez o mesmo, ou seja, não o disse que ia fazer, simplificou o sistema fiscal e hoje viu-se, em 25 anos, quintuplicou o PIB. Portanto, é possível fazer-se isto, porque é que nós não fazemos? Porque nós ainda não passámos por nenhuma situação disruptiva. Nós temos evoluído numa mansidão tranquila. E às vezes isto precisa de um abanão. E a história e os outros países ex-leste passaram por esse abanão. Mudaram brutalmente de regime de um dia para o outro. E, portanto, puderam perceber o que tinham que estava errado e tentar iniciar uma fase nova da vida, simplificando muitas das coisas. Não é? Nós temos tido uma evolução tranquila. Nós, depois do 25 de Abril, temos tido uma evolução muito, muito tranquila. Não sei se será, pode ser muito polémico, não sei se será sempre benéfica. Pois, nós não tivemos, A tranquilidade às vezes precisa de um abanão. não tivemos nas guerras mundiais, mas a verdade é que é assim, se nós vimos, nós tivemos crises fortíssimas, tivemos a crise financeira que foi fortíssima, que teve consequências terríveis na vida de muitas pessoas, mesmo assim não conseguimos, saímos dela. Nós nem sequer, Ricardo, nós nem sequer tivemos, nós herdámos a crise financeira, quer dizer, nós nem tivemos dimensão para provocar uma crise financeira, quer dizer, ela teve um impacto maior em Portugal, porque nós temos um sistema financeiro mais frágil, de menor escala, e portanto ela teve um impacto maior em Portugal. Mas a crise financeira veio lá de fora. Sim, mas porque somos frágeis, ela teve um impacto maior. Exatamente. A nossa e não mudamos fragilidade as fragilidades, não é? E não conseguimos perceber as fragilidades. Aconteceu o mesmo com a banca. Falamos das associações. Há 300 e tal associações. Falamos de municípios e bancos. Quantos bancos foram criados a seguir ao 25 de Abril? Cerca de uma centena. Quer dizer, tudo isto, está a ver? Novamente. Porquê? Porque todos os grupos financeiros e tal e empresariais quiseram ter o seu banco, a sua estrutura. Houve guerras pela liderança de alguns bancos, como sabe, de grupos empresariais e nacionalistas. Lá está a nossa permanente aptidão, a nossa permanente anseio, vontade, gula, o que quiser chamar-lhe, por poder, por exercício de poder, em vez de olharmos para resultados e para uma sociedade como um todo mais livre, mais justa, mais equilibrada. Quando eu estava na cerâmica, a seguir ao 25 de Abril, surgiram as primeiras convenções coletivas de trabalho. Os grêmios do qual eu fazia parte foram extintos, os grêmios obrigatórios, fizemos as associações, os sindicatos já existiam, embora encapotadamente o Partido Comunista tinha uma organização perfeita antes do 25 de Abril, apareceram os sindicatos e surgiram as convenções coletivas de trabalho. E discutia-se, eu recordo, que um dos problemas graves na altura, e no meu setor, que era a cerâmica, cimento e vidro, o leque salarial entre o trabalhador menos qualificado e o patrão mais remunerado era 26. Hoje é muito maior que isso. Sem dúvida. Hoje é muito maior que 26. É verdade. E ninguém falou nisso. E nós estamos quase a terminar e há uma coisa que lhe queria perguntar, até porque já o conheço há uns tempos e sei que é um otimista e é uma pessoa que olha sempre para aquilo que falta fazer e não para o que foi feito. Quando olha para os jovens hoje, acha que apesar de todas estas dificuldades, tudo aquilo e do país que nós estamos a deixar, que eles são... ou seja, podemos ser otimistas em relação ao futuro, que são uma geração bem preparada e uma geração com bons princípios? Por dentro não tenho dúvida nenhuma. E como lhe disse, tenho uma família suficientemente vasta para ter casos concretos que sigo com atenção, não é? Não tenho dúvida. Os jovens hoje têm uma capacidade muito maior, têm uma agilidade muito maior, uma liberdade maior e uma vontade de fazer acontecer bastante maior. Tendo menos a fixação, têm mais liberdade, têm um ambiente de pensamento e de ação mais largo, mais amplo, e, portanto, eu não tenho dúvida que os jovens vão conseguir herdar o tal país que está a referir, que nós deixamos. Também não é tão mau como isso, vamos dizer, não é?
Também não é tão mau como isso. É um país onde se vive, repara, ao nível de segurança, somos o segundo ou terceiro melhor país do mundo. Ao nível da dieta alimentar, somos o melhor país do mundo. Esta dieta mediterrânica portuguesa é imbatível. Ao nível da localização geográfica do clima, somos um país excepcional. Portanto, não é tão mau como isso. Agora, eu tenho uma enorme confiança na camada jovem. Tenho a certeza que ela vai ser capaz de dar uma volta a isto. Tem é que chegar ao poder. Temos que reformar rapidamente os velhos do Restelo que nos governam neste momento, todos. Repito, não estou a falar de nenhum partido. São todos iguais. Temos que os reformar, temos que os deixar ir para casa tranquilos, ou para a Europa, para aqui, para ali, para lá, e pôr gente nova, gente capaz, gente pragmática e gente com vontade de fazer coisas. António, muito obrigado. Foi muito agradável, como sempre, conversar consigo. Fique bem e vamos vendo por aí. Obrigado. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Tive muito gosto.